Convido os amados irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 24. Estaremos lendo do verso de número 4 ao verso de número 7, e logo após, capítulo de número 26, passa 2 ou 3 folhas, dependendo de cada Bíblia, capítulo de número 26, do verso 8 ao verso 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 24, o versículo é o de número 4 ao versículo de número 7, e em seguida, capítulo de número 26, do verso 8 ao verso 12. Eu creio, como foi falado, este mês nós temos um tema, onde o tema do mês é o princípio da honra. Por isso, não é o tema da mensagem, mas sim o tema do mês de dezembro, o último mês do ano de 2021. Temos como tema o princípio da honra. Por isso, vou estar pregando sobre este tema, sobre o princípio da honra. Eu creio que todos nós já conhecemos essa passagem, mas eu creio que Deus tem sempre algo reservado para o seu povo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 24, o verso de número 4, diz assim na minha versão: E então os homens de Davi lhe disseram: Chegou o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego o teu inimigo nas tuas mãos, e farás com ele como bem parecer aos teus olhos. Levantou-se Davi e sorrateiramente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi, por ele haver cortado a orla do manto de Saul. E disse Davi aos seus homens: O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor. Estendo eu a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Verso 7. Com esta palavra, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Agora passa mais 2 páginas das vossas Bíblias, capítulo de número 26, o versículo é o de número 8 ao verso de número 12, que diz assim na minha versão: E então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos ao teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma da vez na terra, e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: Não lhe faça nenhum dano, porque quem haverá de estender a mão contra um ungido do Senhor e ficar inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou desapareça, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira, e a bilha de água a vossos nossos. Tomou, pois, Davi e a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que visse, nem que se divertisse, nem que se acordasse, porque todos estavam dormindo,
pois haviam caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Amém? Somente até aqui. Ora, como eu já havia falado, estamos no tema onde é o princípio da honra. E quando veio este tema, a qual eu vinha a pesquisar e olhar e pedir ao Espírito Santo para que direcionasse, a primeira pessoa a qual eu vim logo lembrar foi justamente de Davi, o homem a qual cumpriu, pode-se dizer, o princípio da honra. Temos, é claro, por diversas pessoas na própria Bíblia que fala, que nos menciona sobre o princípio da honra, que honraram. E Davi é uma dessas pessoas a qual eu vejo como referência. E sabemos que o princípio da honra, ele está logo lá em Êxodo, precisamente capítulo de número 20, o verso de número 12, onde Moisés vai dizer que honra o teu pai e a tua mãe. A honra vem logo de casa. Quando eu vejo aqui o princípio da honra, e eu logo olho para Davi e vejo que o princípio da honra, ela começa primeiramente em casa. Não adianta nós nada falarmos que temos honra, que honramos fulano, ciclano ou beltrano, se primeiramente não honramos primeiro os nossos pais. Não honramos primeiro os nossos queridos ou os nossos amados de casa. Como nós podemos falar que honramos ou que damos honra, se nós não honrarmos primeiro quem são os nossos familiares dentro da nossa própria casa? E nós vemos logo Davi aqui, como a própria Bíblia vai nos dizer, e todos nós conhecemos a história, que Davi era obediente ao seu pai, obediente ao ponto dos seus irmãos estando dentro de casa, como todos nós conhecendo a passagem, e ele trabalhando lá, obedecendo ao pai. Quando seus irmãos estavam com seu pai dentro da sua própria casa, ele estava trabalhando, honrando primordialmente o seu pai, honrando a quem lhe deu uma ordem. É de fundamental importância honrarmos principalmente os nossos pais. É de fundamental importância honrarmos os nossos líderes. E através da honra, existe outro, o oposto da honra, que se chama desonra. E nós vemos aqui justamente essa passagem a qual se encontra o profeta Samuel vai mencionar justamente dois exemplos, ou melhor, um exemplo e um não exemplo. Vemos o exemplo de Davi, aquele que verdadeiramente honrou, e vemos o não exemplo que foi Saul. A Bíblia ela vai nos contar sobre aquele que não dá verdadeiramente honra. A Bíblia, o próprio livro, em 1 Samuel, no capítulo de número 13, no primeiro verso 12, capítulo 12, Saul, no seu segundo reinado, tomando conta do reinado tomando conta do povo de Israel. Saul, ele decide reunir o povo todo, reúne todo o povo de Israel e sai para pelejar contra os filisteus. Mas a Bíblia é muito clara para nos dizer que o único que tinha espada era Saul e seu filho Jonas. Como você vai guerrear com um exército se você nem arma você tem? As armas do povo de Israel era foice, era enxada, eram pás. Isso é uma verdadeira arma para um guerreiro? Como você pode? E a Bíblia vai nos dizer que só de carruagem dos filisteus eram mais de 30.000 carruagens.
E a Bíblia também vai nos contar que só de cavaleiro eram mais de 6.000 cavaleiros. Sem falar do exército, que era do tamanho do grão de areia. Era quanto o grão de areia. E como o povo desse sai para guerrear? E a Bíblia vai nos contar no capítulo 13, o verso 8 de 1 Samuel, que o povo logo se temeu. O povo, ele logo ficou com medo, era óbvio. Se esconderam dos filisteus. Se esconderam em cavernas, se esconderam para tudo quanto tipo de lugar que tiver espaço. Eles se esconderam. E a Bíblia vai nos dizer que o profeta Samuel marcou para encontrar com Saul 7 dias depois. Só que o povo não conseguiu esperar esses 7 dias e começaram a abandonar Saul. E começaram a sair da presença de Saul. Trazemos para os nossos dias de hoje, quantos e quantas são as igrejas hoje que não menciona o pecado? Justamente por quê? Para perder os membros e os congregados. Quantos são as igrejas hoje que só pregam em prosperidade? Por quê? Para não perder os membros e congregados. E Saul, ele vai tomar justamente uma decisão. Ao ver o povo se afastando diante da presença dele, e o combinado com Samuel durante os 7 dias, o Samuel não apareceu, o profeta Samuel, não apareceu. O que Saul decide? Saul decide ofertar, fazer o sacrifício para Deus. Só que isso não cabia a Saul, porque isso não fazia parte da responsabilidade de Saul. Quem dá verdadeiramente, entrega as ofertas do povo, é o sacerdote, era o profeta, no caso Samuel. E Saul, ele toma-se essa decisão por si próprio, de sacrificar a Deus pelo povo, no lugar do sacerdote. E ao fim do término de sacrificar, Samuel aparece. Parece até de propósito, Deus esperando ele sacrificar primeiro, para depois Samuel aparecer. Samuel apareceu nos 7 dias. E muitas das vezes isso acontece com nós cristãos. Esperamos a promessa de Deus e ela não vem. Ao ponto de nós desistirmos. Ao ponto de nós desanimarmos. Ao ponto de Deus ver até onde nós aguentamos. E o povo, e Saul, tendo justamente isso, a primeira coisa que nós fazemos, ou pelo menos que não deveria fazer e Saul fez, foi justamente colocar a culpa. A culpa de quem? Nele? Reconhecer o erro? Não. A culpa no profeta. Por quê? Porque foi por causa do profeta, que tinha prometido e não apareceu. Mas a Bíblia é muito clara dizer que após ele ofertar, após ele sacrificar, o profeta Samuel apareceu. Justamente esperando ele sacrificar primeiro. Parece que foi mesmo Deus. Espera, vamos ver. E a partir daí, Deus rejeita Saul. E Samuel, uma passagem que todos nós conhecemos. Samuel vira-se para Saul e fala: é melhor sacrificar ou obedecer? E Saul achava que melhor era sacrificar. Não, o melhor é obedecer. Porque isso é verdadeiro daquele que honra. Os verdadeiros, aquele que merece honra. Então a obrigação de Samuel era obedecer, não de sacrificar. Ele era rei, ele era um sacerdote. Mas por ele se achar a obrigação de ser rei, de conduzir o povo, ele se sentiu na obrigação também de sacrificar, coisa que não competia a ele a fazer. E automaticamente dali, Deus já o rejeitou. Já tinha rejeitado. Primeiramente, Deus não queria. Mas o povo, sim, quis um rei para eles.
O próprio povo já havia se corrompido, já pecado contra Deus. E aí nós vemos essa passagem, que justamente Saul tomando a decisão errada, e reconhecesse o erro, porque decisão errada, qualquer um de nós, seres humanos, nós erramos. Não existe ser humano que não erra. A diferença é daqueles que se reconhece o erro e se arrepende. Reconhece que errou e se arrepende. Coisa que não aconteceu com Saul. Quis transferir a responsabilidade para o profeta Samuel. E automaticamente Deus o rejeitou como o rei. E sabendo ele disso, que Deus havia rejeitado, Saul começa a justamente a andar, não na vontade de Deus, mas sim na sua própria vontade. A fazer não aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Fazendo com que cada vez mais se afastasse da presença de Deus. Não só ele, mas também levasse o povo a se afastar da presença de Deus. Ao invés dele cumprir, se ele tivesse cumprido com o princípio da honra, de honrar aquele que merece honra, mas não, ele descumpriu com o princípio da honra. Justamente fez com que isto afastasse a presença de Deus da vida dele, a presença de Deus no reinado dele. E nós vemos isso, e vemos Davi, onde desde o início sempre honrou, ao ponto de Deus dar 2 oportunidades de Davi poder matar Saul. Mas Davi reconheceu que antes de o próprio Deus ter dado essa oportunidade, ele sabia que Saul, era ungido de Deus. E não cabia Davi atirar a própria vida de Saul. Embora que a promessa também Deus tinha dado para Davi, que ele seria rei. E a Bíblia vai nos dizer que Davi era o segundo coração de Deus. E por que Davi não foi logo o rei de Israel? Se Deus sabia que Davi era o homem segundo o seu coração. Porque Davi não estava preparado. Porque cada passo que nós alcançamos, Deus vai nos preparando. Saul, ele governou o povo de Israel por 40 anos. E Davi foi se preparando durante esses 40 anos. E principalmente Davi foi sendo perseguido pelo próprio rei. O rei a qual ele amava e respeitava. O rei a qual ele dava verdadeira honra. E ele justamente Saul desonrava. E Davi pelo contrário honrava. Por quê? Porque Davi, ele tinha o princípio da honra implantada dentro de si. Dentro de si mesmo ele já tinha o princípio dela. E muitas das vezes acontece dentro da igreja. As pessoas começam até bem, vai indo. Só que chega um determinado momento da sua caminhada cristã, quebra os princípios. Quebra desrespeitando as autoridades, as hierarquias que são postas. Muitas das vezes as pessoas pensam lá fora, e às vezes até dentro das igrejas, que isso é bajulação, está bajulando homem, está bajulando mulheres, está bajulando isso, aquilo, A, B, C, não. Ao respeito à autoridade, a qual foi constituída por Deus, porque a Bíblia ela é bem clara, toda autoridade é constituída por Deus, seja ela boa ou seja ela má.
boa, talvez para abençoar o povo, má para exaltar o povo, para castigar o povo. A autoridade é restituída por Deus, seja qual for essa autoridade. E nós devemos sim honrar todas e qualquer autoridade, seja no trabalho, seja jovens na escola, seja dentro da igreja, os ministérios. Os nossos jovens aqui já são ensinados, já tem os seus líderes de jovens. A igreja, ela é ensinada, a verdadeira igreja, ela é ensinada a obediência ao princípio da honra vivenciada nas suas vidas. E nós vemos Saul o tempo todo que teve, momento algum, Saul se preocupou com o primordial da sua vida, que era que a presença de Deus. Você vai ver o reinado de Saul, 40 anos reinando Israel. Você vai ler a Bíblia, você não vai encontrar Saul sequer se preocupando com a presença de Deus, que representava naquela altura a Arca da Aliança. Em momento algum você vai ver Davi se preocupando com a presença, Saul se preocupando com a presença de Deus. E a Bíblia é muito clara ao nos dizer que assim que Davi assume o reinado de Israel, a primeira coisa que Davi vai procurar, saber onde está a presença de Deus. Vai atrás da presença de Deus. Vai atrás da arca da presença de Deus. Como nós podemos chegar em qualquer patamar se primeiramente não honrarmos primeiro a Deus? Não adianta nada nós falamos que honramos a Deus se não honrarmos os líderes. Isso não adianta nada falarmos. E a primeira coisa que vemos justamente de Davi, se preocupando com ele assume o reinado, é com a presença, que é primordial na vida de qualquer ser humano, principalmente aquele que honra. Davi tendo essa oportunidade de matar Saul, mas por Saul ser um ungido de Deus, Davi não permitiu nem ele matar e nem que seus soldados o matassem. Porque Davi sabia que mesmo Saul não cumprindo com os princípios, não cumprindo com a verdadeira honra, não honrando quem verdadeiramente deveria honrar, principalmente a Deus, Davi sabia que não poderia tocar no ungido do Senhor. Ele sabia sim que Deus mesmo próprio trataria disso, mais cedo ou mais tarde. E muitas das vezes nós vemos pessoas dentro da própria igreja achando que estão sendo perseguidas. Como o próprio pastor já disse, talvez tem pastores achando que está sendo perseguido, ou membros, ou congregados que sejam sendo perseguidos. Talvez é Deus nos testando, para ver até onde vai a nossa honra, principalmente para com Deus. Principalmente para com Deus, a nossa honra vai. Porque a essência primordial é obedecer os princípios. E um deles é o princípio da honra. Quando se quebra esses princípios, a tendência é o fracasso. Assim como aconteceu com esses dois casos a qual eu referi, tanto Saul quanto Davi. Saul quebrando os princípios, foi óbvio o fracasso, mesmo que reinou durante 40 anos, mas foi óbvio o seu fracasso do seu reinado.
Davi reinou também 40 anos. Mas até hoje Davi é lembrado como o maior rei que já existiu em Israel. Como o maior rei que já teve em Israel. Só que veio da descendência do próprio rei Davi, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que veio para nos salvar, a mim e a cada um de nós. A Ele sim devemos a nossa total honra. A Ele sim tem toda a honra e toda a glória. Porque Ele se despiu, saiu da sua glória nos céus e veio. Imaginar os seres humanos tão pecadores, seres humanos como nós, tão ingratos. Quem de nós que teria capaz de sacrificar o seu próprio filho por alguma pessoa? Quem é que aqui de nós seria capaz de entregar o seu próprio filho por algum ser humano? Jesus veio, se entregou, se doou, obedecendo à voz do Pai, obedecendo ao pedido do Pai, se colocando à disposição do Pai, para perdoar os nossos pecados. E muitas das vezes achamos, quando entramos nas igrejas e vemos pessoas que normalmente vêm com as características do mundo e queremos por imediato mudá-las, e sabemos que isso não cabe a nós. Quem verdadeiramente muda alguém é o Senhor Espírito Santo. E muitas das vezes acontece nas igrejas isso, e as pessoas saem, vai saindo da igreja e reconhecendo. Por quê? Porque aquela igreja, aquela A, aquela B me julgou por isso ou por aquilo. E a gente esquece que não podemos jamais esquecer o princípio de honrar tanto quem está em cima como também quem está embaixo. Porque a honra não é só para quem está em cima, devemos honrar também quem está embaixo. Às vezes nós pensamos que sempre é só aqueles que estão superior a nós. Não, também tem pessoas, não é inferior, mas pessoas às vezes, que às vezes talvez em leiga, como já fui, totalmente ignorante da palavra de Deus. E às vezes temos um ar crítico por essas pessoas, e esquecendo que o princípio primordial, temos que obedecer o princípio e também honrar essas pessoas, porque muitas dessas pessoas foi como Pedro, um ignorante, uma pessoa inculta, indouta, mas através da vida daquela pessoa, almas foram alcançadas. Através da vida de um inculto, uma pessoa que era impulsiva, uma pessoa a qual tinha um temperamento forte. Mas Jesus, ele sabia quem ele tinha escolhido. E Jesus, ele sabe quem ele escolheu. Se aqui estamos, é porque nós fomos escolhidos. Se aqui estamos, é porque nós fomos esses escolhidos. Cabe a nós agora reconhecer também que tem muitas pessoas lá fora na mesma situação quando nós chegamos. E talvez muitas dessas pessoas mereçam a nossa honra, porque muitas dessas pessoas são muitas pessoas que vão nos alcançar vidas lá fora. Muitas são as pessoas. Este ministério está expandindo, está crescendo cada vez mais. Não é à toa. Esse ministério está tomando a proporção, como o pastor falou, que às vezes a gente não tem nem noção da dimensão que isso irá tomar.
E sabendo disso, a quantidade de pessoas que irão chegar nesse ministério. Eu já tive a oportunidade de falar, há um tempo atrás, que eu conhecia todos os ADEFenses. Hoje, para a glória de Deus, eu não conheço. Porque sabemos o quanto de pessoas têm chegado nesse ministério. E o quanto de pessoas irão chegar através desse ministério. Quantos de vidas vão ser alcançadas através desse ministério. O ministério que leva verdadeiramente a palavra. O ministério que zela e preza pela palavra. Preza pela vida. E também preza pela honra. Honrando os seus líderes. Honrando os seus membros. Honrando os seus congregados. Honrando uns aos outros. Como assim devemos ser como todos os cristãos. E cada vez mais devemos ter essa consciência que o chamado de nós cristãos era para cumprir os princípios. Sabemos nós que temos verdadeiramente obrigação disso, o dever em cumprir os princípios. E um dos princípios está justamente sobre a honra. Porque a honra é dada principalmente àquele que merece toda a honra. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que se entregou por nós. Aquele que não mediu esforços para entregar por pecadores como nós. Mas sabemos que muito mais coisas Ele quer fazer na nossa vida. E muito mais coisas Ele irá fazer em nossa vida. Amém, igreja? Convido a amada igreja para se colocar de pé.